pessoal, nós faremos agora análise do livro intitulado O Princípio Educativo em Gramsci, Americanismo e Conformismo, de Mário Aligueiro Manacorda. O livro está dividido em 3 partes e nós vamos dedicar aqui uma aula para cada parte do livro. Vendo que a apresentação da segunda edição brasileira, nós temos que esta obra é considerada um clássico entre os pesquisadores da educação e foi editado na Itália no período de esgotamento do modelo fordista-taylorista. Nós já estudamos bastante isso, né, pessoal? Em outras aulas, esse esgotamento do modelo fordista-taylorista. A gente vai ter aqui a acumulação flexível, né, se destacando, toyotismo. Surge aqui também a perspectiva do neoliberalismo se fazendo presente também no âmbito da educação, né? Então é nesse contexto aqui de mudanças no próprio modo de produção, né? A gente tem aqui agora o modo de produção flexível, né? A teoria do capital humano também se destacando, né? Ou seja, você é o empresário de si mesmo, né? Você deve investir em você mesmo, você como um capital, né? A educação sendo aqui a solução para tudo. Então, invista em educação, consequentemente você vai ter aqui os retornos, né, desse investimento que você fez em você mesmo. Essa é a teoria do capital humano. E é nesse contexto também que surge esse livro no Brasil, no início dos anos 90, servindo como inspiração de reflexões acerca daquilo que se ensaiava naquele momento, motivado pelas crises estruturais do capitalismo e norteado pela ideologia neoliberal. Nesse mesmo contexto, nós temos a ampliação do trabalho morto, né? A maquinaria cada vez mais desenvolvida, né? Substituindo o trabalho vivo. Como já falei anteriormente, esse padrão global de acumulação é substituído pela flexibilização toyotista, e isso acaba exigindo uma nova pedagogia para garantir a hegemonia do capital, né? Então, para se contrapor a essa nova pedagogia que vem surgindo, né? Tendo como característica, por exemplo, a pedagogia das competências, a gente tem aqui essa obra se destacando bastante, sinalizando que nenhuma batalha pedagógica pode ser separada da batalha política e social. Toda relação de hegemonia é uma relação pedagógica, né? Nós vamos ver isso aqui neste livro. Livro este que é dividido basicamente em 3 partes, como eu falei anteriormente. Na primeira parte do livro, nós vamos ter aqui os escritos da juventude de Gramsci, né? Manacorda consegue demonstrar com clareza didática o início do longo caminho que Gramsci percorreu da formação crociana e da militância socialista em direção ao marxismo. É interessante que o próprio Manacorda, como um grande filólogo, né, ele vai diretamente nos textos de Gramsci, né? Inclusive tendo auxílio aqui dos próprios manuscritos. Isso ele também fez naquela outra grande obra muito conhecida dele, né? Marx e a Pedagogia Moderna, indo diretamente nos textos de Marx. O objetivo seria justamente não se deixar, como ele muito bem diz, né? Não se deixar contaminar por outros intérpretes, ou seja, compreender Gramsci a partir dos textos de Gramsci. Então, nessa primeira parte do livro, ele traz aqui um resgate desses escritos da juventude dele, a superação da escola politécnica de Marx e Lenin, né? Ele vai propor aqui justamente a formação do homem completo, o homem formado omnilateralmente, que vai ganhar aqui um formato, né? Justamente na escola unitária. Na segunda parte do livro, nós vamos ter destacadas aqui as cartas do cárcere. Aqui Gramsci se detém na educação dos filhos Délio e Giuliano e de outros membros da família, principalmente dos sobrinhos e sobrinhas. E na terceira parte do livro, ele vai se deter aqui nos cadernos do cárcere. Pois bem, pessoal, pode surgir aqui, né, algum questionamento sobre o próprio subtítulo deste livro, Americanismo e Conformismo. Americanismo e conformismo fazem referência aqui, respectivamente, ao industrialismo e ao espontaneísmo. O trabalho humano aqui, a noção de trabalho humano, é o conceito básico que sustenta, né, esses conceitos de industrialismo e anti-espontaneísmo, e constitui também um ponto de chegada da busca gramsciana do princípio educativo. Então, nós vamos ter aqui basicamente
o trabalho como princípio educativo. A intenção desse livro é de fornecer uma leitura e um comentário perpétuo dos textos gramscianos. Como eu falei para vocês, um dos objetivos aqui de Manacorda é justamente estudar Gramsci a partir de Gramsci, sem se contaminar com seus intérpretes. Tendo, inclusive, aqui, consultado os manuscritos, uma parte desses manuscritos ainda se encontra inédita, fato que só vem destacar aqui a importância de Manacorda na compreensão do pensamento gramsciano. Pois bem, a gente inicia aqui agora a primeira parte do livro. Manacorda destaca que a temática pedagógica ocupa um lugar central na própria experiência vivida por Antônio Gramsci, destacando inclusive a relação da educação com a luta política pela organização da cultura de massa. Há claramente aqui, pessoal, um vínculo objetivo entre pedagogia e política. Manacorda inicia analisando aqui os textos, os escritos da juventude de Gramsci, antes de começar a tratar dos escritos da maturidade, como as cartas ou os cadernos do cárcere. Os primeiros testemunhos a respeito do que significou para Gramsci, experiência sua com a escola, nos traz aqui uma recordação de uma escola autoritária e discriminadora, com a terrível advertência de um diretor. Gramsci se sentia esmagado, assustado, também por conta da sua saúde, tinha uma saúde bastante frágil. E por conta da sua saúde, ele não pôde frequentar a escola antes. E a gente pode dizer, pessoal, que essas primeiras experiências de Gramsci na escola foram muito marcantes para ele. E ele dizia: desde menino, eu era contra os ricos porque não podia estudar. Tipos de recordações como essas não faltam a Gramsci. Ele mesmo falava que não teve aqui inclinação para ciências porque não teve professores que valessem mais do que um tostão furado. O sistema que frequentei era muito retrógrado. Quando Gramsci termina o liceu, ele já estava interessado por questões sociais e políticas. O primeiro escrito que dele nós temos é um ensaio escolar, escrito em 1910, sobre o tema Oprimidos e Opressores. Provavelmente foi exigido pelo professor de italiano. Nesse texto, pessoal, Gramsci não trata diretamente da escola, mas ele já traz aqui uma crítica a esses privilégios e as diferenças sociais. É contra o instinto de violência que impulsiona os humanos, exibindo apenas um verniz de civilização, a devorarem-se uns aos outros, ao invés de unirem-se para lutar contra a natureza e torná-la cada vez mais útil para as necessidades dos homens. Essa mesma temática vai se repetir em diversas vezes nos textos dele. Ele, já maduro, vai trazer aqui o trabalho como o modo próprio ao homem de participar ativamente da vida da natureza, para transformá-la e socializá-la. É aqui que ele vai colocar como princípio educativo o trabalho, o trabalho como princípio educativo imanente da escola elementar e até mesmo de toda a escola unitária. Depois Manacorda nos traz aqui outra fase de Gramsci, a da formação crotiana e o antipositivismo. Manacorda nos traz que agora começa um longo caminho de Gramsci, passando pela formação crotiana e pela militância socialista em direção ao marxismo. Benedetto Croce foi um filósofo, historiador e político italiano que escreveu sobre diversos assuntos, incluindo filosofia, história, historiografia e estética. Ele era um liberal, apesar de se opor ao livre comércio do laissez-faire. Exerceu considerável influência sobre muitos intelectuais italianos, incluindo quem, pessoal? O próprio Antônio Gramsci. Manacorda diz que Antônio Gramsci foi crotiano nessa fase, mas ao mesmo tempo um socialista. Nessa fase, pessoal, Gramsci critica a vulgarização positivista do marxismo com base na filosofia de Croce. Ele sempre foi estranho ao positivismo. Então, pessoal, nessa fase aqui, ele tinha como característica o próprio idealismo. É como se ele buscasse no idealismo as razões teóricas para o seu instinto ser socialista. Mas é a praxis política que vai levar Antônio Gramsci a deixar as razões ao fundo e se aprofundar cada vez mais no marxismo.
No que se refere às presenças de Grote e Marx em seu pensamento, a gente vai ter aqui dois desenvolvimentos paralelos e opostos. Em 1917, Grote é definido como o maior pensador europeu da atualidade. Isso para Gramsci. Já em 1926, o mesmo Grote é definido aqui como a figura máxima da reação italiana e o reacionário mais ativo da península. Em 1917, no artigo com o título paradoxal com o qual Gramsci saúda a Revolução de Outubro, a Revolução Russa, e ele inclusive chamava de Revolução contra o Capital, Gramsci acusa Marx de ser positivista e naturalista. Muito estranho, pessoal? E esse juízo de valor em relação a Marx vai ser repetido várias vezes, sendo que, curiosamente, em 1919, Gramsci considera Marx de longe o maior dos gênios políticos contemporâneos. Agora, é claro, quando ele amadurece, ele vai ter uma compreensão diferente do próprio marxismo. Mas, para isso, vai ser necessária uma longa familiaridade com a experiência da Revolução de Outubro e, sobretudo, sua longa permanência em Moscou. Então, só depois daí é que ele começa a se aproximar cada vez mais do próprio marxismo. Ele se aproxima do marxismo pela via leninista. Pois bem, então, de início, pessoal, o idealismo e o socialismo são os dois componentes iniciais da sua personalidade cultural. Um período importante, pessoal, de 1916 a 1918, Gramsci entra em contato com a classe operária e surge aqui a crítica da escola burguesa e do reformismo socialista. Gramsci havia interrompido aqui seus estudos universitários e iniciado sua colaboração nas revistas socialistas Il Grido del Popolo e Avanti. 1917 é o ano do seu compromisso jornalístico e político definitivo. E seus primeiros artigos sobre a Revolução Russa e das opções que isso acarretava, tal como a participação na ala intransigente e revolucionária do Partido Socialista. Mas o que mais nos interessa aqui neste livro é que seus escritos sobre os temas da política escolar e das orientações pedagógicas tornam-se mais frequentes. No Il Grido, ele desenvolve uma campanha sistemática de renovação cultural e ideológica do Partido Socialista. Há aqui, pessoal, iniciativas concretas dentro do campo educacional, desde a proposta de uma associação proletária de cultura até o clube de vida moral, abrindo caminho a toda uma série de iniciativas análogas durante os anos que se seguiram. Então, pessoal, nós vamos ter que destacar essa exigência de uma cultura para o proletariado. Essa cultura deve ser antipositivista e, sobretudo, deve ser organizada. Um dos objetivos aqui é fazer com que o proletariado se torne independente dos intelectuais burgueses. Gramsci traz aqui uma concepção diversa de cultura, como a organização do próprio eu interior, exercício do pensamento e aquisição de ideias gerais, o hábito de relacionar causas e efeitos. Gramsci fala de conhecimento, de espírito, de história que se opõe à natureza. A história do homem é diferente da história da natureza. A história do homem é uma história consciente, uma história que tem alternativas. Não é uma história já fabricada, não é uma história já pronta, é uma história feita pelo próprio homem. Gramsci vai exigir aqui uma clareza preliminar sobre os problemas filosóficos, religiosos e morais, que são os pressupostos da ação política e econômica. Então, pessoal, nós podemos dizer que Gramsci busca intervir na luta política com a força da cultura. Vejam, pessoal, uma das grandes diferenças, Marx, um grande pensador que foca, sobretudo, no próprio modo de produção, como o homem produz a sua existência. Então, se você quer compreender os aspectos superestruturais, você deve compreender a base, você deve compreender a infraestrutura, o modo de produção. Se você quer compreender a educação, a religião, a política, compreenda o modo de produção. Já Gramsci, a gente vê aqui uma ênfase muito grande dada na própria superestrutura, a educação, a política, a cultura, como sendo pontos de fundamental importância
para a transformação, intervir na luta política com a força da cultura. O valor atribuído à cultura e a rejeição de toda a sua concepção enciclopedista e de recepção passiva levam Gramsci a dar uma forte ênfase ao aspecto subjetivo da instrução, né? Então, o sujeito aqui dessa cultura, né, ou dessa educação, não é um sujeito passivo, mas sim um sujeito ativo. Esse conhecimento ele não pode ser divorciado do esforço individual de pesquisa. Então, deve haver aqui uma ação, a formação de um hábito de pesquisa, de leitura feita com disciplina e método, disposição simples e serena de nossas convicções. Por isso, pessoal, que Gramsci rejeita essa atitude de recepção passiva dos dados espontâneos de uma evolução natural. E ele propõe a elaboração ativa e voluntária, por meio da organização, de uma cultura que seja capaz de intervir no desenvolvimento político e econômico. Talvez vocês já tenham visto bastante na internet, né, a expressão marxismo cultural, né? Sempre quando a gente escreve marxismo cultural, lá vai aparecer a fotinha lá do Gramsci, né? Porque ele dá destaque muito grande a esse aspecto cultural, um discurso sobre os conteúdos culturais. Ele denuncia o caráter de classe da escola burguesa, inclusive, né, no próprio nível da organização material. Gramsci diz: o estudantezinho que sabe um pouco de latim e de história, o advogadozinho que conseguiu finalmente arrancar um diploma, e toda aquela aborrecidíssima caterva de sabichõezinhos, aos quais correspondem professores acanalhados, colecionadores de preciosas inutilidades, vendedores de bugigangas e distribuidores de sacolas de víveres que enchem o estômago sem deixar traço. Nós temos aqui esse intelectual pequeno burguês, ao qual Gramsci contrapõe às vezes o operário ou o camponês. E ele nos traz: prefiro que se engaje no movimento um camponês a um professor de universidade. Gramsci é contra a escola discriminadora, contra a escola formalista e divorciada da vida. A cultura não pode ser um privilégio. E também a escola não pode ser um privilégio. Há uma luta aqui contra o despotismo dos intelectuais. Nós, socialistas, devemos ser propugnadores da escola livre, da escola deixada à iniciativa privada e às comunidades. A liberdade na escola somente será possível se a escola for independente do controle do Estado. Então ele vai destacar aqui, pessoal, o papel da iniciativa privada, né, ao lado da escola oficial. Mas por iniciativa privada, ele não está fazendo referência aqui à escola particular, né, que visa o lucro, a escola particular que forma indivíduos para o mercado de trabalho. Não. Iniciativa popular, iniciativa privada, no sentido de a escola não está mais aqui nas mãos do Estado. Então, pessoal, o discurso pedagógico de Gramsci, que já nessa fase versa sobre a organização e o princípio educativo. Há um juízo sobre os dois tipos existentes de instrução clássica, né, a instrução clássica e a instrução profissional. Gramsci, aqui nessa fase, ainda é um partidário da escola clássica, que é para ele a melhor parte da escola italiana. Mais que isso, a escola ideal. Ele deve, entretanto, reconhecer que essa escola ideal se perverteu por causa das deficiências dos homens e da incapacidade da classe dirigente. E ele vai pregar aqui, né, essa escola desinteressada. É a escola que se satisfaz por si mesma. A escola no sentido humanístico, né? Ou seja, o indivíduo se forma na escola. Ela se satisfaz por si mesma. É como se a escola que ela não fosse um meio para a própria satisfação do homem. Ela não é um meio para a realização do homem, ela é a própria realização do homem. É nesse sentido que ela é desinteressada. Gramsci destaca a importância do latim. O estudo filológico do latim habitua o escolar, o futuro cidadão, a não descurar de qualquer elemento da realidade que examina, robustece seu caráter, habita-o ao pensamento concreto e histórico. Então, pessoal, nessa fase aqui, Gramsci ainda é a favor da escola clássica, disciplina mental, formação cívica, consciência histórica. Tudo isso vai retornar nas reflexões que ele vai ter
nos anos do cárcere, nas famosas páginas em defesa do latim, contidas no capítulo sobre o princípio pedagógico. Então, essa escola desinteressada, essa escola humanística, deve estar voltada para o proletariado. E aqui ele toma posição contra a escola tradicional, contra essa política escolar tradicional do Partido Socialista. Ele diz: nosso partido ainda não se definiu a respeito de um programa escolar e concreto, que apresente alguma diferença dos costumeiros. Até agora nos contentamos em afirmar o princípio geral da necessidade da cultura, seja elementar, seja profissional ou superior, mas não fomos muito além disso. Então, aqui nessa perspectiva, a escola para Gramsci continua sendo um organismo burguês, no pior sentido da palavra. A escola para Gramsci deve ser desinteressada, uma escola que não hipoteque o futuro do homem, ou seja, uma escola que não prenda este homem a um determinado futuro. Deve ser uma escola que forme o homem para o futuro, e não que diga ao homem que futuro ele vai ter. E esse homem, formado por essa escola unitária, deve ser um homem completo. Há uma crítica a essa escola limitadora do desenvolvimento, que cria pequenos monstros, ou como ele muito bem diz, homens pela metade. É característica desses anos de Gramsci uma intensa atividade de organização cultural de sua parte, que o ajuda a tornar mais precisos os nexos entre os problemas e a orientar-se melhor nas respostas. Ele postula a necessidade urgente de uma iniciativa cultural autônoma do proletariado, e nessa perspectiva destaca o valor de uma educação intercambiável e de um controle recíproco, desejando que no proletariado se forme uma hierarquia espiritual. Nessa instrução desinteressada, nós temos o estímulo ao progresso intelectual, pelo qual o homem será educado a não ser mais o homem de uma única atividade, mas sim o homem completo. Então Gramsci começa aqui a elaborar, pessoal, temas que são fundamentais da sua crítica à escola existente e a um socialismo que estava instalado nos esquemas do evolucionismo e do determinismo. Vimos até aqui alguns dos períodos principais da reflexão pedagógica dele, de Gramsci, nesses seus primeiros anos, limitando ao mínimo a sua comparação com o discurso pedagógico que era contemporâneo a ele. Mas uma coisa nós não podemos esquecer aqui: a identificação que ele traz entre pedagogia e política. Pode-se ter um programa escolar sem possuir um programa político completo? A resposta dele é a de que toda relação social implica uma relação de colaboração educativa. A Revolução Russa provoca um grande esclarecimento dentro do movimento operário. A vida política italiana se torna radical cada vez mais. Ocorre inicialmente que a adesão do Partido Socialista à Terceira Internacional. Depois, o movimento dos conselhos de fábrica, a ocupação das fábricas, a constituição da fração comunista e, finalmente, o nascimento do Partido Comunista Italiano, com as suas primeiras e difíceis opções e suas lutas internas. Gramsci está no centro destes acontecimentos. A característica desse período é a insistência prática e positiva de Gramsci sobre os temas da organização da cultura, a sua passagem da crítica negativa da escola burguesa e da política socialista à busca de realizações positivas, que o exemplo do socialismo russo sugere e parece tornar concretamente possíveis. Ele vê aqui os operários, os camponeses e os jovens como protagonistas da luta cultural, inclusive em comparação com os intelectuais de carreira. Gramsci começa a destacar aqui o papel dos trabalhadores. Ele protesta, em termos duríssimos, contra o hábito de se considerar os trabalhadores como crianças e não como homens com os quais se fala abertamente. Para isso, ele vai reivindicar, pessoal, o máximo de cultura para todos. Se existe no mundo qualquer coisa que tenha valor em si mesma, todos são dignos e capazes de desfrutá-la. Então quereis que aquele que era até ontem um escravo se torne um homem? Começai a tratá-lo sempre como um homem. Por isso que ele vai buscar, pessoal, aqui estabelecer uma relação entre os intelectuais
e as massas operárias. E aqui que ele vai destacar, pessoal, a relação de hegemonia dos operários enquanto classe e por meio do partido frente aos intelectuais. As massas populares elaborarão por si mesmas a sua cultura, consciente ou inconscientemente. Elas possuem suas próprias ideias, criadas por sua condição social, tão diferente da situação da classe dominante e dos intelectuais que foram, até agora, os criadores de cultura. De maio de 1922 a novembro de 1923, Gramsci ainda está em Moscou. No entanto, ele volta à Itália, após ter passado aqui alguns meses em Viena, em 1924. Após essa experiência soviética, a gente tem mudanças importantes em Gramsci. O seu marxismo é agora um marxismo em sua forma atual de leninismo. Tanto Gramsci como Lenin tende a associar ao momento destrutivo o momento de reconstrução positiva, renovando o esforço destinado a conceber a cultura, de maneira não anárquica, como a formação política positiva da classe operária. Ao falar da emancipação espiritual da classe operária, Gramsci adverte que o estudo e cultura são para nós consciência teórica de nossos fins imediatos e supremos. A vida ativa de Gramsci no mundo, sua deformação física, o isolamento provinciano, tudo isso juntamente com os primeiros e difíceis contatos com uma cidade operária moderna e com os estudos universitários, amados porém sacrificados à militância no Partido Proletário, a sua posição conquistada de líder de um movimento político que a história condenava momentaneamente à derrota, que é justamente quando a gente tem aqui o fascismo, a exigência de ordem intelectual e moral, a organização da cultura, o partido como um intelectual coletivo, sua função de hegemonia, feita de direção mais consenso, a definição de uma nova escola unitária, cujo princípio pedagógico seja de cultura e de trabalho ao mesmo tempo. Agora maduro e consciente dessa maturidade, até mesmo do isolamento a que será constrangido, Gramsci conseguirá fazer com que nos chegue a mensagem de que, mesmo no mundo transformado em que vivemos, continua merecendo não somente um destacado estudo histórico, mas também, pelo menos em parte, uma frutífera retomada. Lembro a todos que Gramsci não teve uma vida fácil. Sem poder contar com os ganhos do pai, que tinha sido preso, a família Gramsci viveu anos de extrema miséria. Tendo sido um bom estudante, Gramsci venceu um prêmio que lhe permitiu estudar literatura na Universidade de Turim, mas as dificuldades materiais acabaram moldando aqui a sua visão de mundo e tiveram um peso muito grande na sua decisão de se filiar ao Partido Socialista Italiano. Curiosamente, pessoal, Gramsci não escreveu nenhum livro durante a sua vida. A sua obra escrita é normalmente dividida cronologicamente em antes e depois de sua prisão pela ditadura fascista. Antes de ser preso, ele escreveu ensaios sobre literatura e teoria política. Aqui no Brasil, uma parte desses textos foi publicada no livro Escritos Políticos. Do período que ele viveu no cárcere, há duas obras: As Cartas do Cárcere, contendo mensagens escritas a parentes ou amigos e que foram posteriormente reunidas para publicação, e os 32 Cadernos do Cárcere, de 2.848 páginas, que não eram destinados à publicação. E é justamente sobre as Cartas do Cárcere que nós vamos abordar aqui na próxima aula. Bons estudos a todos e até a próxima. L'8 novembre del 1926 Antonio Gramsci è arrestato dalla polizia fascista e deferito al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. L'udienza è aperta. Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato chiama a rispondere l'accusato Gramsci Antonio dei fatti ascrittigli. Istigazione alla guerra civile, apologia di reato e incitamento all'odio di classe.
Sono comunista. La mia attività politica è nota. Da anni ho sempre avuto alle costole 6 agenti di polizia per sorvegliarmi. Non ho svolto attività clandestine, mi sarebbe stato impossibile. Sono stato arrestato malgrado fossi deputato in carica. Se poi essere comunista comporta responsabilità, l'accetto. Tra gli scritti sequestrati si parla di guerra e di presa del potere da parte del proletariato. Che cosa vogliono dire questi scritti? Tutte le dittature di tipo militare finiscono prima o poi travolte dalla guerra. In questo caso toccherà al proletariato prendere le redini del paese, sollevarne le sorti. Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Condanna. Gramsci Antonio ad anni 20, mesi 4 e giorni 5 di reclusione. Condanna. Terracini Umberto ad anni 22, mesi 9 e giorni... Voi condurrete l'Italia alla rovina. A noi comunisti spetterà di salvarla. Della coercizione, della violenza legale, del terrorismo di Stato, come in Italia oggi. Per imprigionare milioni di teste usa armi più sottili. Da secoli ci ha persuaso e ci persuade ogni giorno che i suoi valori sono valori assoluti. Famiglia, educazione, rapporti di lavoro, metodi di lotta politica. L'ideologia borghese ha una risposta pronta per tutto. Ed è una risposta capace di convincere, di assicurare il consenso, ma sì, spontaneo, proprio di quelli che sono sfruttati e che sono anche ingannati nei sentimenti, nelle idee, fino al punto di sostenere il dominio dei loro stessi nemici. L'egemonia della classe borghese noi la respiriamo meccanicamente, come l'aria. È diventata senso comune nella coscienza di milioni di individui. Ecco perché, prima ancora di conquistare il potere, prima e non dopo, una classe rivoluzionaria deve diventare classe dirigente. Deve esercitare la sua egemonia per sottrarre alla classe borghese tutto un blocco di forze sociali. Come? Strappando via via di dosso alle masse, anche le più arretrate, vecchie idee, pregiudizi, timori secolari, la fiducia e l'ossequio verso i gruppi dominanti, lo Stato parlamentare al di sopra delle classi, il principio sacro della proprietà privata. Questo è il cemento usato dal borghese per imprigionare milioni di teste. Ma questo processo che dici tu di egemonia, chi lo fa? Praticamente, voglio dire. Oggi? Tutti quelli che sono alla direzione delle fabbriche, nelle banche, nella stampa e ora anche alla radio. Gli scienziati, i preti, per imporre alle masse idee e principi che fanno comodo alle classi dirigenti. Insomma, gli intellettuali. Gli intellettuali. Questa manica di venduti. Se lei non aspettava gli intellettuali, stava ancora lì a tenere la cicca. Ma come ti permetti? Gli intellettuali li devi prendere con i guanti. Loro alle spalle ce l'hanno sempre, mamma santissima. Ma sono della stessa razza del padrone, no? Ma dove andiamo a prenderli, noi gli intellettuali? Stanno tutti lì, intorno agli stivali di Mussolini. E noi per fare la rivoluzione aspettiamo che gli intellettuali smettano di leccare? Senza un nuovo strato di intellettuali, la situazione storica resta lì, non trova uno sbocco rivoluzionario. Insomma, l'utero tarlato della vecchia società resiste ancora. Va bene, gli intellettuali sono necessari, ma soltanto il corso della rivoluzione potrà scinarli con noi. La rivoluzione sono gli operai e il partito. Ma chi saranno poi questi intellettuali? Dove credete di andarli a trovare? Gli intellettuali della classe operaia sono i militanti, le avanguardie, il partito come intellettuale collettivo. Gli intellettuali siete voi. Noi? Certo, dovrete esserlo. Intellettuali di tipo nuovo. L'opposto dei vecchi intellettuali, perché non hanno paura di mescolarsi e di sporcarsi le mani con la vita pratica e le sue lotte. Beh, il partito oggi non li ha, questi militanti. E quei pochi che ha, noi per esempio, siamo ancora lontani dalle capacità necessarie.